Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e ficção científica chamado Invasores. Alerta de spoilers a seguir. No início do filme, uma mulher chamada Carol sai às ruas para um passeio, mas nota algo muito incomum. As pessoas parecem ter ficado sem alma, pois não há um fragmento de emoção no rosto de ninguém. O lugar se transformou em uma cidade morta. Para piorar a situação, aqueles que mostram emoções são presos pela polícia. Uma mulher idosa fica dizendo: "Não durma", mas ela acaba sendo capturada pela polícia. Depois de caminhar por um tempo, um policial de aparência normal se aproxima de Carol e percebe que ela está suando. Assim, ele a avisa para fugir. Caso contrário, ela será capturada e morta. Parece que demonstrar emoções ou dormir vai causar a sua morte. Em seguida, o filme corta para alguns dias atrás. Um ônibus espacial explodiu na superfície da Terra e se espalhou por muitos estados dos Estados Unidos. Todos os meios de comunicação do país estão cobrindo as notícias, pois acreditam que é um sinal de invasão alienígena. Por outro lado, as pessoas estão aterrorizadas e hesitam em tocar os escombros, temendo que tenham sido infectados. Enquanto isso, o chefe do Centro de Controle de Doenças, Tucker Kaufman, chega a um dos locais do acidente para inspeção. Ele se aproxima da equipe de pesquisa e fica sabendo que o pedaço de lixo está atado a um organismo misterioso que tem a capacidade de resistir a enormes níveis de radiação. O organismo também pode se multiplicar a um ritmo rápido, implicando que é de outro planeta. Mais tarde, enquanto Tucker se prepara para partir, ele toca inconscientemente um pequeno pedaço de detrito e acaba cortando seu dedo. No entanto, ele não pensa muito sobre isso e volta para casa. Naquela noite, Tucker começa a suar muito e experimenta uma intensa condensação celular em seu rosto, como se algo tivesse tomado conta dele. Na cena seguinte, somos apresentados à ex-mulher de Tucker, Carol. Ela é psiquiatra e vive com seu único filho, Oliver. Aquela noite, Oliver tem um pesadelo e começa a gritar. A sua mãe imediatamente vai até ele e o acalma. Na manhã seguinte, Carol recebe uma ligação de Tucker, que expressa seu desejo de ver seu filho, mas ela simplesmente diz não e desliga o telefone. Pouco tempo depois, ela deixa Oliver na escola e prossegue para o seu local de trabalho. No caminho, ela encontra seu melhor amigo, o Dr. Ben Driscoll, e pega uma carona. Driscoll menciona que o governo está escondendo algo sério deles, já que todos os pesquisadores do local do acidente se demitiram. No entanto, Carol não está com disposição para conversar sobre o assunto e, ao invés disso, reclama do seu ex-marido. Ela diz a Driscoll que Tucker tem agido de forma muito estranha ultimamente. De repente, ele quer ver seu filho, apesar de estar ausente nos últimos 4 anos. Mais tarde, Carol inicia sua sessão de consultas daquele dia. Sua primeira paciente é uma mulher de meia idade, chamada Wendy, que revela que seu marido tem agido de forma muito estranha ultimamente. Há apenas alguns dias, ele matou o cão da família sem nenhum remorso. Carol imediatamente percebe que algo está errado, mas por enquanto, ela apenas prescreve alguns medicamentos à sua paciente. Depois de terminar o trabalho, Carol e sua vizinha Pam levam seus filhos para sair para pedir doces ou travessuras, pois é noite de Halloween. Quando eles se aproximam de uma casa, o cão da família começa a latir enlouquecidamente, como se tivesse sentido alguma coisa. Carol e sua amiga saem, mas logo em seguida, o cão se aproxima do filho de Pam, Andy, e o ataca. Surpreendentemente, apesar da situação terrível, o garotinho nem hesita. Ao invés disso, ele aperta a boca do cão com as próprias mãos, até que a ajuda chega e separa os dois. Pouco depois, o grupo chega à casa de Carol, onde as mães têm uma breve conversa. Pam revela que Andy tem agido de forma muito estranha há alguns dias, e às vezes ela pensa que ele perdeu suas emoções. No entanto, Carol, como psiquiatra, assegura que isso é muito normal para as crianças de sua idade. De repente, Oliver começa a gritar da outra sala. Quando Carol chega lá, ela encontra um estranho pedaço de carne saindo da mão dele. Preocupada, ela imediatamente o leva ao laboratório de Driscoll, onde seu amigo e cientista, o Dr. Galeano, começa suas experiências. Então ela descobre que um misterioso vírus começou a dizimar o país. Milhares de pessoas estão morrendo todos os dias, mas ninguém sabe o motivo. Assim, uma reunião de emergência é realizada na capital, onde todos os pesquisadores estão presentes. Tucker Kaufman, que foi encarregado de chefiar a reunião, explica que o novo vírus está se espalhando em um ritmo sem precedentes, e se eles não fizerem nada a respeito, o país entrará em recessão. Quando alguns pesquisadores perguntam sobre a solução, Tucker diz que a única maneira de conter a propagação é através da realização de um programa de vacinação. Enquanto a reunião continua, vários garçons infectados dentro da cozinha são vistos vomitando no chá que iria ser servido a todos. Mais tarde naquela noite, Carol relutantemente decide deixar Tucker passar o fim de semana com Oliver. Enquanto ela dirige para sua casa, uma senhora aterrorizada aparece de repente e pede ajuda. Ela continua mencionando que algo terrível está prestes a acontecer, mas antes que ela possa revelar a causa, um carro a atropela. Pouco tempo depois, a polícia chega ao local. Carol afirma que ela está pronta para testemunhar contra o motorista imprudente, mas o policial-chefe simplesmente lhe diz para ir para casa. Ao ouvir isso,
isso, Carol começa a ter certeza que algo realmente ruim está acontecendo na cidade. Depois de um tempo, ela deixa Oliver na casa de Tucker e vai embora. Naquela mesma noite, Carol e Driscoll participam de uma festa luxuosa, onde conversam brevemente com o diplomata tcheco, Dr. Belisek, e sua esposa Ludmila. Os dois então se encontram com outros diplomatas, incluindo o Dr. Yorish, e conversam sobre o lado negro da natureza humana. Após a festa, Driscoll tenta beijar Carol no carro, mas ela recua, dizendo que não quer arruinar a amizade deles. Na manhã seguinte, enquanto Carol está indo para o trabalho, ela nota algo muito estranho. Várias pessoas ficaram completamente congeladas, como se sua alma tivesse sido levada. Quando ela chega ao escritório, ela é surpreendida ao descobrir que todos os seus pacientes cancelaram suas consultas para aquele dia. Neste momento, ela recebe uma ligação da Driscoll, informando que os resultados dos testes do estranho pedaço de pele saíram. Na cena seguinte, Carol chega ao laboratório onde o Dr. Galeano está esperando por ela. Ele revela que a amostra de pele é composta de vários esporos moleculares que tomam conta do cérebro humano durante o sono e alteram o código genético, tornando a pessoa instável. Assim, a fim de evitar a infecção mortal, eles são proibidos de dormir até que encontrem a cura. Enquanto isso, Ludmila chama Driscoll e o informa que o Dr. Yorish tem agido de forma estranha. Como resultado, os três correm imediatamente para a casa do diplomata, onde se deparam com Yorish em um estado terrível. Carol tenta tirar uma foto dele, mas de repente, o homem acorda e a ataca. Entretanto, antes que qualquer dano grave seja causado, Driscoll frustra Yorish, fazendo com que ele vomite um líquido estranho e morra. Após o incidente, Carol se assusta e se apressa para buscar Oliver na casa de seu ex-marido. Quando chega ao local, ela vê Tucker em uma reunião com alguns de seus sócios. Carol está preocupada com seu filho, mas Tucker assegura que Oliver está brincando na casa de seu amigo Jenny. Apesar disso, ela não está convencida e começa a procurar seu filho, mas logo em seguida, os homens da reunião a cercam. Aterrorizada, Carol tenta fugir, mas Tucker a ataca sem esforço e a infecta com sua saliva. Felizmente, ela ainda consegue escapar da casa e entrar em seu carro. Carol dirige imprudentemente pela vizinhança, por isso se envolve em um acidente. Quando ela sai do seu carro, ela é novamente perseguida por um grupo de pessoas infectadas. Então ela escapa e entra numa estação de metrô. Pouco depois, Carol entra no trem, que está cheio de passageiros com as mesmas expressões vagas. Logo depois, ela recebe uma mensagem de Oliver, que lhe pede para salvá-lo imediatamente, já que Tucker levou para outro lugar. Isso preocupa Carol, e quando ela se desespera, um passageiro lhe diz para agir sem emoção, se ela não quiser ser descoberta. De repente, um grupo de passageiros infectados entra no compartimento e começam uma briga. Eles tentam atacar Carol, mas ela consegue sair do trem e fugir. Ela volta para a estrada e testemunha que alguns policiais forçam os cidadãos não infectados a serem inoculados com o vírus. Enquanto isso, um policial não infectado percebe o suor em seu rosto e lhe diz para correr, indicando que os infectados não podem suar. Nessa época, a cidade já se tornou uma zona de guerra e várias pessoas estão cometendo o impensável para salvarem suas vidas. Na cena seguinte, Carol corre para a mansão de Belisek, onde Driscoll e o Dr. Galeano ainda estão realizando seus testes. Após um pouco de discussão, Driscoll decide ajudar Carol a encontrar o seu filho, enquanto o Dr. Galeano e seu assistente se preparam para viajar para Fort Detrick, Maryland, para encontrar uma cura para o vírus. Eles também decidem ficar acordados, temendo que possam ter sido infectados. Mais tarde, quando Carol e Driscoll voltam para as ruas e notam que Wendy foi levada à força pela polícia. Quando ela tenta resistir, os policiais infectados lhe batem com o bastão e a nocauteiam. Apesar disso, ela não se vira. Carol e Driscoll notam isso e deduzem que Wendy, de alguma forma, desenvolveu uma imunidade ao vírus. Depois de um tempo, a dupla rouba um carro da polícia e chega ao escritório da Carol, onde começam a procurar através do perfil médico de Wendy. Driscoll descobre que Wendy sofria de uma doença cerebral chamada encefalite, e esta é a razão pela qual o vírus não quer entrar em seu cérebro. O vírus só tende a atacar cérebros saudáveis, para que possa se banquetear com ele e se multiplicar lá dentro. Logo depois, Carol recebe outro texto de Oliver, mencionando que ele está preso na casa de sua avó em Baltimore. Assustada, Carol encontra Driscoll, que já foi infectada com o vírus. Apesar disso, sua melhor amiga lhe garante que tudo vai ficar bem. Depois disso, Driscoll consegue deixar Carol na estação de trem antes que a cidade seja fechada. Depois de um adeus emocionante, as duas partem. Então Carol embarca no trem para Baltimore, onde inesperadamente encontra o amigo de Oliver, Gene, que também foi infectado. Acontece que ele também está indo ao encontro de Oliver. Depois que o trem chega a Baltimore, Tucker chega à estação para levar Carol e Gene até a casa de sua mãe. Naquela noite, Tucker recebe uma ligação de seus associados e vai para fora, tomando isso como a oportunidade perfeita. Carol escaneia a casa e finalmente encontra seu filho. Os dois têm então um encontro emocionante e Oliver menciona que ele ainda está desinfectado, apesar de dormir todos os dias. Aqui, ficamos sabendo que o menino está tomando remédios constantes para seu distúrbio de sono, e é por isso que ele não está infectado com o vírus. De repente, Gene se
aproxima dos dois e tenta infectá-los com o vírus. Mas Carol facilmente o afasta e se apressa para sair com seu filho. Na saída, Tucker imediatamente persegue sua família e os rastreia dentro de um armazém abandonado e tenta machucá-los. Mas Carol agarra uma barra de ferro e o golpeia na cabeça, finalmente o matando. Em seguida, a dupla mãe e filho entram numa farmácia, onde Carol pega uma injeção e a entrega ao seu filho. Ela então instrui o rapaz a injetar nela, caso ela adormeça. Enquanto isso, ela recebe uma ligação da Driscoll e o informa sobre a localização deles. Enquanto ela está ocupada na chamada, Oliver se aproxima lentamente de uma porta que tem sangue espalhado. Ela o detém imediatamente e entra por conta própria para inspecionar. Lá, ela percebe várias pessoas infectadas, deitadas no chão, e sai correndo, mas não antes de pegar uma arma de um deles. Um tempo depois, quando o pequeno Oliver adormece, Carol procura desesperadamente por medicamentos e literalmente qualquer coisa que possa mantê-la acordada. Na manhã seguinte, as pessoas infectadas dentro da sala voltaram à vida e elas batem repetidamente na porta para sair. Isso acorda Oliver, e quando ele percebe que sua mãe adormeceu, ele rapidamente injeta a seringa nela, salvando a sua vida. Mas o perigo está longe de ser evitado. As pessoas infectadas dentro da sala continuam batendo ferozmente na porta. Justo quando parece que toda esperança está perdida, Driscoll chega ao local. Carol está extasiada em vê-lo, mas quando ela descobre que ele também foi infectado, ela se afasta. Driscoll continua mencionando que o vírus o tornou mais poderoso e agora ele se sente revigorado. Ele também tenta convencer a Carol a se juntar a ele, mencionando que a nova sociedade não terá problemas com crime, ódio, discriminação e assim por diante. Uma Carol aterrorizada aponta sua arma para ele, mas Driscoll ainda abre a porta e deixa sair todas as outras pessoas infectadas. Então, ele menciona que as pessoas infectadas odeiam os imunes, apontando para Oliver. Dizendo isso, todos tentam prender o menino, mas Carol atira e os mata um a um. Quando é a vez de Driscoll, ela simplesmente atira nele, na perna e foge com Oliver. Lá fora, eles roubam o carro da polícia e por pouco não tem contato com várias pessoas infectadas. Enquanto dirigem ao acaso, Carol recebe uma ligação do Dr. Galeano, que lhe diz para vir a um prédio, onde um helicóptero está pronto para decolar. Seguindo as instruções, Carol chega ao local com Oliver e finalmente eles são salvos. Na cena final, é mostrado que os cientistas finalmente criaram uma vacina para o vírus mortal. Por causa disso, o vírus foi erradicado no mundo inteiro e a vida se tornou normal novamente. O Dr. Galeano, que foi uma das forças por trás da vacina, revela em uma entrevista que as pessoas vacinadas não terão lembranças dos eventos anteriores. Enquanto isso, Carol adotou Ginny e agora ela está em uma relação com Driscoll. O filme termina quando Oliver e Ginny vão para a escola, enquanto Driscoll lê um jornal completamente inconsciente do seu ato de heroísmo há um ano. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.